Fala galera, começando agora o episódio 202 do podcast Filmes Clássicos. Se você tem acompanhado aí o nosso podcast, você já deve estar sabendo que este episódio aqui vai ser um episódio diferente, porque pela primeira vez a gente vai fazer aqui uma parceria entre o podcast Filmes Clássicos e o podcast Cinema Italiano. Como a gente no PFC anda muito atarefado e precisando de um tempinho para continuar mantendo o podcast com o nível de qualidade que você conhece, a gente resolveu lançar menos episódios daqui até o fim desse ano. Mas a gente não vai parar de lançar 2 episódios por mês, que é o que a gente faz, né? Quinzenalmente está saindo um episódio do PFC. O que a gente fez é trazer um pouco do podcast Cinema Italiano para dentro do PFC. Então esta aqui é a primeira vez que você vai ouvir essa parceria. A gente está lançando aqui o episódio que eles gravaram sobre o Giallo em 2 partes. Esta é a parte 1 e conta, claro, com o nosso amigo aqui, meu sócio, Alexandre Cataldo, que vocês já conhecem bem do PFC. Conta também com o Tony Vendramini, que é um colaborador nosso aqui do PFC e é o sócio do Alexandre lá no PCI. E eles também trazem, nessa ocasião, um outro convidado que é figurinha frequente aqui no PFC, mas que está estreando neste episódio sobre Giallo, junto deles lá no podcast Cinema Italiano. Eu não vou dizer quem é, porque eles vão apresentar, mas você certamente conhece a voz dele. E é claro, se você curtir essa experiência aqui, vai lá na página deles, procura eles no Instagram, podcast Cinema Italiano. Eles estão também no Spotify, onde você melhor pode ouvi-los. Com certeza você vai gostar. É um podcast irmão aqui nosso, evidentemente. Basta ver o pessoal que está participando lá com eles e você vai ver que é um podcast bem semelhante ao PFC, mas é claro, voltado para o nicho de cinema italiano. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Action! Olá, amigas e amigos do podcast Cinema Italiano, ao som da faixa Corpos Desmembrados, dos irmãos Guido e Maurizio De Angelis, para o filme Torso, dirigido por Sérgio Martino em 73, iniciamos agora o episódio de número 12 do podcast Cinema Italiano. Hoje o tema não é um diretor, como a gente fez nos primeiros 11 episódios, mas é um gênero, o filme Giallo.
Nós vamos fazer 2 episódios, esse e o próximo, em que vamos conversar sobre a história do Giallo, suas características e falar dos principais diretores e filmes. Eu sou o Alexandre Cataldo, tenho aqui comigo para essa conversa o meu sócio nesse podcast, que é o jornalista Tony Vendramini, que vai, além de dar boa noite, ele vai apresentar o nosso convidado, que é estreante por aqui, apesar de já ser participante frequente do outro podcast que eu participo, o podcast Filmes Clássicos. Apresenta ele aí, tudo bem, Tony? Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Cara, e que começo, né? Já abre com Corpos Desmembrados. Grande estilo. Mas o nosso convidado de hoje, com muita alegria, com muito prazer, que eu gostaria de anunciar aqui no Cinema Italiano, é o professor Fábio Rockenbach. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo, cara. É um grande prazer, uma grande honra ter você com a gente. Que é isso, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Tony? Cara, sempre bom dividir espaço com vocês, né? Em qualquer gênero, em qualquer idioma, para falar de qualquer filme, de qualquer diretor. Sempre sai um papo muito gostoso, bem feliz pelo convite. Obrigadão. Fábio, conta pra nós aí, cinema italiano e você, como é que é essa relação aí? Da tua visão de cinema mundial, em geral, a gente já conhece, inclusive, pode falar do teu recente curso aí, né, de cinema sensacional. Agora eu queria saber depois também um pouquinho sobre o que representa o cinema italiano aí na tua cinefilia. Eu sou um fã de cinema de gênero, né? Vocês, o pessoal ali do PFC já sabe, né? Eu conheço a obra dos principais diretores italianos, mas o meu maior contato, aquilo que eu mais gosto do cinema italiano, é quando a gente entra no cinema de gênero, e curiosamente mais ou menos nessa época que a gente vai falar hoje, né? Só que aí enveredando por outros lados, né? Eu sou o Spaghetti, aí vão lembrar o Corbucci, o Sollima, o Castellari. Não vou nem falar do Leone, que você sabe a minha paixão pelo Leone e pelo cinema italiano de horror, né? Claro que aí a gente tá um pouquinho ao lado ali do Giallo, Margheriti, o Umberto Lenzi, o próprio Lúcio Fulci. Depois a gente vai lá anos 80 adiante, a gente pega o Lamberto Bava, o Michele Soavi. Então eu sou muito fã desse tipo de cinema de gênero mesmo, assim, voltado a um aspecto mais filme B, que teve muito pouca repercussão no Brasil durante muito tempo, né? A gente começou a redescobrir ele com mais veracidade, com mais atenção de uns 20 anos para cá, mas antes era algo sempre restrito a distribuidoras com lançamentos B e muitas vezes nunca citados no Brasil. Feliz que começa a aumentar um pouco essa repercussão desse tipo de diretor e desse tipo de filme. Essa é uma nuance legal de falar, eu até acho mesmo que a gente deve falar um pouco sobre essa questão da relação do Giallo, né? Do filme de gênero em geral, mas do Giallo especificamente, que é o assunto dessa noite, com a crítica, né? Porque sempre teve problemas, né? E realmente só depois de uma certa passagem do tempo é que começou a ganhar status de cult, né? Muitos diretores. E isso que você falou que assim no Brasil, na Itália também, né? A crítica sempre jogou lá para baixo o filme de gênero, num segundo escalão, né? Valorizando muito cinema de autor, né? Fellini, Antonioni, Visconti. Eu acho que foi ainda pior, né, Alexandre? Que não só jogou para baixo o cinema de gênero, mas muitas vezes politizou também. O Umberto Lenzi mesmo falava nas entrevistas, né, que jogavam o cinema dele e dos companheiros dele como se fosse cinema de direita, né? Um cinema fascista e tudo mais. E não era nada disso, né? Bom, a gente sabe que esse universo, né, do filme Giallo ele é imenso, seria impossível a gente querer, mesmo em 2 episódios, falar de tudo, né? Então, por isso a gente precisou escolher do que falar, né? E a gente escolheu falar de 4 diretores fundamentais do gênero, né? Falar mais detidamente de um filme de cada um deles, sem deixar de comentar outras obras, estabelecer relações, ligações, e também até de outros filmes, outros diretores. Mas é claro que para escolher 4 diretores a gente não ia inventar a roda. Não tem como não serem Mário Bava, Dario Argento, Sérgio Martino e Lúcio Fulci. Hoje, na primeira parte,
Nós vamos focar no Bava e no Fulci, e no próximo episódio daí falar mais sobre Argento e Martino. Tá certo? São os quatro maiores desse gênero, né? Acho que é incontestável isso, né? Não tem como. São os que tiveram a produção mais reconhecida. Tem outros diretores importantes, o próprio Lenzi, que a gente citou aqui, né? Mas eu acho que esses aí são os 4 que foram... Se for para ver qual deles teve uma relação mais, vamos dizer, contínua, sem dúvida o Argento, né? O Argento é quase um sinônimo. Dario Argento, falar o nome dele é quase um sinônimo de falar diálogo, né? Porque o Martino flutuou por muitos outros gêneros, né? O Bava, eu acho o Bava mais associado ao horror do que necessariamente ao giallo, apesar de ter sido basicamente quem codificou, né, o gênero, mas eu acho ele mais associado ao horror. O Argento que é quase um sinônimo mesmo do giallo, né? Mas o Argento é que, na verdade, foi o responsável, né, por esse reconhecimento, porque o giallo ele nunca foi destinado ao que eles chamam de art house, né? Era sempre ao grindhouse, sempre esse tipo de cinema, de cinema voltado pro B. Mas os filmes do Argento, pela própria questão estética e formal, a maneira como eles foram sendo recebidos, é que começou a aumentar um pouco a respeitabilidade e fazer as pessoas olharem para os demais, né? Na verdade, gerou um boom, né? Na hora que saem os filmes do Argento, todo mundo quer fazer igual. Aí vem aquilo que muita gente... Eu, por exemplo, eu não conhecia o giallo. Eu conhecia o slasher. Eu acho que a maior parte das pessoas conheceu o slasher primeiro e depois de um tempo, acabou descobrindo que existia algo antes. Essa é uma grande característica do cinema de gênero italiano, desde lá dos filmes, os Peplum, né, os filmes de gladiadores e tal, que é aquela coisa de serem os filones, né, como eles chamam, os filões, muito breves, né, e claro, visando ali a bilheteria. No momento em que esgotou, que o público já cansou daquele tipo de filme, eles mudavam. Inclusive você vê muitos atores e os próprios diretores que já tiveram transitando pelo Spaghetti, antes disso até pelo filme de Gladiador, que estão aqui também no Diálogo, que vão estar no Poliziotesco depois. Isso era muito comum, de girar o foco. O próprio Fulci falava que ele se chamava de terrorista de gêneros, né? Porque ele aderia a um gênero, quando ele começava a pegar o jeito, fazer algum sucesso, ele se entediava e já ia para o próximo. Então, essa característica, e isso até eu acho que um pouco incomoda a crítica, né? Porque a crítica é aquela coisa, né? Quer valorizar o autoral e não o cara que declaradamente está querendo bilheteria, né? Aí, antes da gente entrar até no papo, eu queria fazer uma brincadeira aqui, uma pergunta para vocês, né? Só pra gente brincar mesmo, né? Se vocês fossem fazer um giallo, um filme giallo, o que não poderia faltar? Até pra gente poder familiarizar quem ainda não conhece direito o gênero, quem ainda não tá muito familiarizado, né? O que vocês colocariam num filme, né? Que seria tão marcante. Fala aí, assim, Fábio, pro gênero. você primeiro. O que não poderia faltar? Não poderia faltar o excesso, o sangue, né? De preferência aquele sangue bem vermelho, né? Tem que ter o excesso, né? O sublime do excesso, que é uma coisa muito, muito boa, o exagero. Para mim não poderia faltar umas 5 ou 6 mulheres lindíssimas, sendo que pelo menos umas 4, 5 delas iam falecer durante a película. Talvez uma delas ia ser a assassina. E pra mim, música. Pô, cara, a música, né, é fundamental. Tem cada trilha aí, o Alexandre já falou um pouco, né? Tem cada trilha incrível, né? Eu acho que depois a gente abre um espacinho para falar das trilhas, que é uma característica muito marcante. Bom, as características, né? Para falar de um gênero, é lógico que a gente tem que tratar das características. Essa tua brincadeira tem muito fundamento. Acho que são características recorrentes que fazem daquele conjunto de filmes um gênero, né? Mas talvez aí, para não ficar aquela coisa muito solta e excessivamente didática, que a gente pode ir falando das características aos poucos, conforme formos falando dos filmes, né? Agora, o que eu acho... Só para fazer uma brincadeira mesmo. Sim. Porque tem... Não, mas a gente resumiu
A gente resumiu 3 das características básicas, né, que o Alexandre comenta. A gente vai voltando a essas características. Agora, uma coisa que eu acho legal traçar desde o início é o seguinte, é lógico que nesse episódio a gente vai se deter a um período de tempo determinado. Todos os nossos filmes destacados são o quê? De 75, do Argento, tirando do Bava, que é anos 60, obviamente, até porque ele é vamos dizer, um grande influenciador, né? Um cara que lançou uma corrente, que, como se diz, ele codificou o gênero e tal, mas o boom, como o Fábio bem falou, são os anos 70. Só que assim, o termo giallo, todo mundo sabe, né? Vem lá das capas amarelas, né? Giallo em italiano, amarelo, plural gialli, vem lá das capas das publicações da editora Mondadori, lá de Milão, que lá nos anos 20 começou a lançar o que seria literatura pulp, né? Os livros de capa amarela, identificando as histórias de mistério, as histórias, e praticamente no início tudo importado de fora, né? A gente sabe da força da literatura de mistério britânica, por exemplo, até nos Estados Unidos, autores inclusive que seriam também fundamentais lá para o filme noir, né? Como Cornel Woolrich e outros, né? E podemos citar Agatha Christie, Conan Doyle, tem aquele cara que, me ajuda aí, Tony, esqueci o nome agora, que está na base de muita coisa que foi publicado, já eu lembro dele. Esse eu não estou lembrando também não, mas a gente vai chegar lá, a gente pega. Então, a verdade é que as editoras perceberam uma demanda do público italiano por esse tipo de literatura naquela época, né? Tinha obras do Edgar Wallace, né? O Edgar Wallace, isso, era exatamente isso que eu estava tentando lembrar. O Edgar Wallace, que foi o principal autor no início das publicações de giallo lá nos anos 20 e tal. Então o público ia atrás disso, apesar de serem coisas baratas que eram vendidas em banca de jornal, só mais para frente começou até a ser vendido em livraria e tudo. Até hoje a gente vê, inclusive na era da TV, muitas séries de mistério, muitas séries investigativas, e o giallo era isso. O giallo é mistério, é investigação, algum tipo de crime, vários suspeitos, né? As pistas falsas, né? A investigação com as pistas falsas. São os livros da Agatha Christie, podemos pensar. Esse é o conceito de giallo. E até hoje, na Itália, essa palavra remete a isso, mistério. Então, o Congresso, será que o Congresso vai votar determinada lei? Às vezes sai na capa do jornal, na manchete, virou um verdadeiro giallo a questão, ou seja, um mistério, ninguém sabe, nesse sentido. Se a pessoa vai na livraria lá querendo a prateleira de mistério, provavelmente lá na Itália vai ver lá uma prateleira escrito giallo. É muito comum, né? Mas claro que quando vai para o cinema isso vai ganhando outras acepções, né? Só um detalhe, Alexandre, porque antes até de ir para o cinema acontece uma certa contaminação, né? Na verdade são algumas particularidades que são passadas para a própria literatura, porque os italianos também começam a fazer gialli, né? Escrever gialli, e isso por conta da intervenção estatal. O Mussolini colocou lá, fez uma lei da cota, dizendo que, se não me engano, 25%, né, dos lançamentos de livros da coleção lá do giallo, né, deveriam ser de autores italianos. Então os italianos começam a escrever também, e aí começam a fazer isso de uma forma muito própria, com alguns elementos que são dos italianos, né? Exatamente. Aí temos nos anos 30 diversos autores, né? Então aí começa uma escola de escritores italiana mesmo, né, do gênero. E aí, muito, de alguma forma, cerceados, né, porque nesse momento já se vive o regime fascista, e o regime não queria histórias que mostrassem crime, que mostrassem vícios, que mostrassem corrupção na Itália. Então, muitas vezes, as ambientações eram colocadas para outros países, né? Para outros lugares. E aí também tem um outro detalhe, né? A questão tem essa questão, né? De ser colocado para outro lugar porque o fascismo não queria, e também por uma questão mesmo da estrutura da investigação dos crimes na Itália, né? Porque a história se passar na Itália, e isso depois também foi passado para o cinema, né? A história se passar na Itália,
tornava a coisa toda pouco crível. As pessoas não acreditavam, achavam que aquilo ali não tinha como acontecer. E tem até uma entrevista muito boa, eu não lembro quem foi que falou agora, mas que define da seguinte forma. Nos outros países, nos países anglófonos, né, qual é o hábito? Quando acontece um crime, a polícia investiga e depois de fechar a investigação vai lá e prende o criminoso. Na Itália não. Na Itália, naquela época, investigavam, aparecia um suspeito, pum, gaiola, amigo, preso. Então, para ter a investigação, né, tinha que ser em outro lugar, tinha que ser num território estrangeiro. Na Itália não ia rolar. Até vamos fazer uma pausa aqui nesse histórico que a gente está fazendo e pergunto, isso aí que você acabou de falar, Fábio, por exemplo, você vê alguma ligação com o que a gente vê nos diálogos que a gente vai comentar hoje? A polícia é incompetente, né? A polícia ela é um anexo ali. Eu acho interessante que vocês comentam isso, porque que eu estava lendo o livro do Colvin, não existe um termo em italiano para serial killer, né? Eles chamam de il mostro. E a ideia dos crimes, esses crimes em série, é uma coisa pouco comum na Itália. E isso é uma coisa que eu sempre achei curiosa, a maneira como isso se solidifica e se amplia, né, dentro do gênero para algo que é incomum de acontecer na Itália. Aí o próprio Colvin, que é o autor do livro, ele comenta que não raro você tem personagens que vêm de fora para se relacionar com aquele meio ali onde vai ser resolvido esse crime. Toda essa questão histórica que o Tony está discorrendo, e vou acrescentar também algumas coisas depois. A gente teve a sorte, eu e ele, de conseguir uma edição da revista Bianco e Nero, que é uma revista de mais de 80 anos, italiana, de cinema, e nos últimos tempos, nos últimos anos, ela se tornou uma revista quadrimestral, sai só 3 por ano, verdadeiros livros, né, de quase 200 páginas, revistas especiais sobre algum ator, algum diretor ou algum gênero. Então tem uma edição lá de 2017 que é sobre diálogo. E eu comprei sem saber exatamente o conteúdo, bom, né, especial sobre diálogo. E tem diversos ensaios, são 150 páginas mais ou menos, e a maioria deles é justamente para traçar o histórico do diálogo, não é tanto para, vamos dizer, incensar os filmes dos anos 70, mas para dizer o percurso que se fez para chegar lá. E é muito interessante porque esse filme me mostrou, esse livro, essa revista, né, me mostrou, me deu conhecimento de vários filmes já dos anos 30, alguns dos anos 40 inclusive, em que tem determinados momentos, cenas mesmo, que já lançam coisas que a gente vai ver no diálogo. Então a coisa da visão subjetiva do assassino, por exemplo. Foi o Argento e tal. Não vamos causar demérito aí para ninguém, dizer que não foi, mas o fato é, você pega um filme lá de 1936 do Rafael Matarazzo, chamado L'Anonima Roilò, numa época em que o cinema começa a trazer essas histórias, porém sempre com um tonzinho cômico, né, sempre envolto um pouco em comédia, e os crimes não era um sangue jorrando, nada disso, era o cara roubou a herança, roubou a empresa, roubou o cheque, eram sempre crimes patrimoniais, vamos dizer assim, uma coisa mais, aí ficava uma investigação, E quem era o protagonista desses filmes? Porque nos nossos o protagonista é sempre alguém comum, né? Não é alguém da lei que tá ali investigando, um cidadão comum. O problema é que não eram filmes, é como se fossem quase filmes de outros gêneros em que tinha uma investigação, tinha um crime, mas tinha lá um romancezinho, tinha lá o herói do filme, que era o cara que acabava solucionando a questão, e ficava É que tem aí também um outro processo de contaminação, né? Porque como na Itália gostavam muito de comédias e faziam muitas comédias, e como o fascismo tolerava os gialli, né? Começa uma contaminação de os filmes, fazer giallo, mas com um toque de comédia, ou melhor dizendo, acho que até o contrário, né? Comédia com um toque de giallo. Até porque a comédia, né, cara, a gente fazendo essas imersões em vários diretores, a comédia é algo que está sempre presente no cinema italiano. Se não está diretamente, em alguma hora vai aparecer. Você vê qualquer gênero desses, até o faroeste spaghetti, tem sempre muito
muito tom cômico em alguns momentos, e no final do gênero, no esgotamento do gênero, ele descamba mais ainda para comédia, lá no... Você vê lá os Trinity da vida, né? E outros. E é assim, cara, a comédia faz parte do cinema italiano, e era como se fosse uma gaveta, um container para onde ia tudo, inclusive essas noções de diálogo, né? Agora, Alexandre, só uma parte aqui, porque o Fábio falou a questão do protagonismo. Hein, Fábio? Eu acho que tem uma coisa curiosa no diálogo que a gente vai analisar, porque a gente tem esse protagonista que é alguém de fora e tal, né? Mas ele divide ali o protagonismo, na verdade, com o assassino, né? No final das contas, o assassino também está no holofote, né? Olha só, e teve uma coisa muito interessante, talvez o principal escritor do diálogo italiano nos anos 30 era um cara chamado Augusto De Angelis. E esse cara, ele começou realmente a trazer coisas, um tom até realista, problemas, corrupção, crimes, ambiente italiano mesmo, né? E ele virou um cara inconveniente para o regime, e esse cara morreu espancado por um fascista. Tá? Ele morreu em consequência de um espancamento. Uma coisa sinistra mesmo. E depois dele teve um outro autor muito importante, inclusive está na base de muitos filmes, que você inclusive viu, Tony, lá do Poliziottesco, que é o George Scherbanenko, um cara de origem, acho que russa, radicado na Itália, e que fez muita coisa. Mas então, passando aí para o cinema, né, dependendo da amplitude que você der ao termo diálogo, vão ter vários marcos iniciais. Tem esses filmes dos anos 30, mas a gente realmente não pode considerar eles como verdadeiros diálogos, né? Porque eles tinham muito tom de comédia, eram de outros gêneros, impregnados por um mistério, por uma investigação, por um crime, suspeitos e tudo mais. Muitos deles, inclusive, passados em Nova York, né? Tem um filme de 43 que eu cheguei a ver, que é o Grattacieli, que chama, Arranha-Céus seria a tradução, que é um verdadeiro whodunit, né? Diversos suspeitos numa cobertura em Nova York. Então, assim, o crime, a coisa ruim está sempre lá na metrópole estrangeira, né? Não é na Itália. E aí, quando que ele começa de verdade? Aí, mesmo para isso, vai ter controvérsias. A gente já sabe que o cara que bateu o martelo lá foi o Argento em 70, com o Pássaro das Plumas de Cristal. Mas tem diversos autores nesse estudo, eu vi várias pessoas citando uma coisa que nunca tinha me ocorrido, mas um filme de 59 do Pietro Germi chamado Aquele Caso Maldito, um Maledetto Imbroglio. Eu vi esse filme já tem algum tempo. É um filme que tem crime, tem uma investigação, mas eu nunca associei mentalmente ele a diálogo, né? Agora, vendo por esse ângulo, se você quer dar um sentido mais amplo, pode ser também, né? Mas aí, se você chega nessa amplitude, você vai dizer que o L'Avventura, do Antonioni, pode ser um diálogo também, afinal de contas tem um sumiço de uma moça, um mistério. Né? Então, muita coisa você pode botar se você quiser ampliar muito termo, né? Muita gente fala, por exemplo, blow up. Por que não? Antonioni. O que vocês acham? Blow up é diálogo? Não, falta aquelas as coisas mais específicas do diálogo, né? Eu acho que não pega ainda, né? Não pega ainda o que vai ser o diálogo, né? O que vai ser consagrado como diálogo. Acho que a gente pode agora então começar a direcionar para o cara que eu acho que é unânime, né? Que foi o cara que lançou as bases da coisa, né? Não é ainda o diálogo clássico do Argento, mas é o Mário Bava, né? Total. E inclusive fugindo um pouco da característica que ficou muito marcada da questão do uso da cor, né? Depois. Para mim, ainda o primeiro mesmo que vai definir as bases é o Garota, The Evil Eye, né? A garota que sabia demais. Uhum. Que eu, inclusive, eu acho um dos filmes mais bonitos
do Bava, com a fotografia mesmo em preto e branco, que é algo que é um pouco comum, né, que vem dos crimes alemães, né? Eu confesso a você que eu fiquei na dúvida em qual dos dois escolher para destacar. Porque os dois eu acho sensacionais. Não, o filme é lindo. Ele pode ser meio ingênuo em algumas coisas narrativas, mas ele é maravilhoso. Dois que eu digo é o Garota que Sabia Demais e o que a gente acabou escolhendo ali, que é o 6 Mulheres para o Assassino, né? No Brasil é o Olhos Diabólicos, né? O que eu acho é o seguinte, hein, Alexandre? Eu acho que A Garota que Sabia Demais, ele é um começo, ele traz alguns elementos e depois, o filme que a gente vai analisar, ele traz outros elementos que depois vão ser unidos pelo Argento, e aí sim a gente começa. É uma construção, de fato, né? Exatamente, uma construção. Acho que o Bava lança as bases nesses dois filmes. E aí o Argento junta isso daí e a gente começa a ter de fato o boom do giallo. É verdade. Vamos fazer desses 4 caras, conforme a gente for falando, uma mini biografia. A gente não tem como detalhar tanto, porque não temos 20 horas aí para falar o quanto esses caras mereceriam. Mas uma coisa eu já digo, eu já tinha visto alguns filmes do Bava, vi vários outros agora para esse episódio e, cara, o cara cresceu assim no meu conceito como um grande artesão, né? Um grande gênio assim, da criação, principalmente visual, óbvio. Bom, ele tem um apelido, né, que é o Mestre do Macabro. E hoje eu acho que ele é considerado realmente um dos diretores mais populares, influentes do cinema italiano, né? Coisa que, a gente já falou, não era assim na época, né? Sempre relegado a um segundo plano, diretor de filme B, diretor de filme menos relevante, né? O 6 Mulheres por Assassino, por exemplo, foi um fracasso, né? E assim como outros, né? Antes de ser diretor, ele era a origem dele e é diretor de fotografia, né? O pai dele tinha sido também diretor de fotografia, tinha sido até meio inventor, o Eugênio Bava, né? E até por conta disso ele já frequentou aquele ambiente do cinema, né? Ele chegou a trabalhar no Instituto Lute, né, que fazia os documentários, né, os cinejornais, já desde o período fascista. Consta até que ele já usava as técnicas aí os truques dele de edição visual para fazer com que o exército italiano estivesse tendo vitórias onde não estava tendo exatamente vitórias. Assim, nos cinejornais parecia que estavam se dando bem, né? Não sei grandes detalhes sobre isso, exatamente como que ele fazia isso, mas... E ele já trabalhou, conheceu gente como Raoul Walsh, G.W. Pabst, De Sica, Rossellini, ou seja, ele estava bem relacionado. E estabelece ali nos anos 50 uma parceria com um cara que é o Riccardo Freda, né, um dos mais importantes diretores do terror italiano. Nessa época, o Bava, ele já... Pelo que se sabe hoje, ele já, apesar de não aparecer creditado como diretor, mas ele já teria dirigido praticamente diversos filmes, né, inclusive do Freda. Oficialmente, aí, ele acaba assumindo a direção do Kautik, O Monstro Imortal, um filme de 59, né, que é considerado o primeiro trabalho solo do Bava, né, porque o Freda abandonou o projeto no final. E no filme anterior, na verdade, os dois ali, o I Vampiri, né, Os Vampiros 57, que aliás tem o mérito de ser o primeiro filme de terror italiano do cinema falado, né? Desde antes ali da Era Muda não produzia um filme de terror a Itália, né? Então assim, não existia essa tradição. Porque o Mussolini proibiu, né? Exato. Proibição do Mussolini. Exato. E o Freda afirmava, né, que o Bava não tinha problema técnico para qual o Bava não achasse uma solução facilmente. O cara era um gênio assim, de uso da câmera, né, de truques. O Bava, dá para dizer que ele morreu novo, né, morreu com 65 anos, em 1980. Inclusive, eu acho que o último trabalho dele foi aquele filme que é do Argento, né, o Inferno, não é isso? Que é quase dele, né? Quase. Como é que é o segundo título da brasileiro? né? É a mansão do inferno, né? Isso. É de 80 esse filme, né?
E ele deixou um projeto inacabado, né? E que era o chamado Star Express, o título original, que era, pelo que eu li, era uma espécie de versão do Caso dos 10 Negrinhos. Outra, né? Porque ele já tinha feito um filme que era baseado no Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. Só que era uma versão, essa que ele não chegou a fazer, passada no espaço. Ou seja, talvez algo meio Alien, assim, né? Que vai sumindo um de cada vez, sei lá. Cara, e ele tem muitos admiradores, talvez um dos maiores dele ali é o senhor Martin Scorsese, que fala sempre muito bem do Bava. Inclusive tem um filme do Bava, Kill Baby Kill, é do Bava? Kill Baby Kill, Não, desculpa, é do Bava, sim. É do Bava, sim. Né? É do Bava, né? É do Bava. Isso, então. Ele diz, o Scorsese, que ele chegou a tentar, ele queria fazer uma versão desse filme, ou um filme baseado nesse filme do Bava, no início da carreira, acabou não dando certo, mas uma coisa que influenciou muito o cinema dele, né? Agora, Alexandre, você falou que o Bava acabou sendo reavaliado, né, posteriormente, que não davam tanto valor na época. Uhum. Mas isso tem uma curiosidade, que o próprio Bava não se achava, né, valorizado ou reconhecido. Ele mesmo achava que ele era subestimado, que ele não... né? Mas, na verdade, quando a gente ouve ali uns depoimentos a respeito dele, a gente tem outro ponto de vista e outra história, né? Ele, na verdade, frequentava intelectuais que admiravam o filme deles, né? Enquanto ele dizia que era subestimado, que ninguém o conhecia, a coisa era bem ao contrário. Alguns intelectuais já conheciam que ele era um bom cineasta, né? Um cara capaz de fazer. Uhum. Então ele mesmo, às vezes, se colocava um pouco para baixo, né, em relação aos filmes dele. Ele diz, né, que ele não era um cara assim que pensava nem em dirigir, né? Foi meio que um empurrão ali até do próprio Freda que levou ele a isso. O Bava era fã de literatura russa, né? Alta literatura russa, tanto é que ele adapta Gogol, né? É verdade. Gogol, né? Ele tinha uma cultura bem elevada. Tanto é que eu li a respeito do aquele filme Bay of Blood. Já vi esse filme com dois ou três nomes diferentes. É o filme que tem mais títulos aí no... Exatamente. E essa é uma curiosidade, porque o filme não rendia na bilheteria, eles relançavam contra o nome, né? Pois é, e ali ele disse que ali ele chutou o pau da barraca de coisas que ele nunca imaginava fazer, justamente porque estavam retalhando os filmes dele. E o comentário é o seguinte, que o alto leitor de literatura russa fez coisas nesse filme que a princípio ele não queria fazer. E rendeu, né? Porque depois acabou gerando várias imitações. Eu não conhecia esse filme, só de nome eu vi agora esses dias. Eu me amarrei nesse filme, cara. É o filme que inspirou o Sexta-feira 13, total, né, cara? Inclusive tem uma morte que é idêntica. A do Machado Sexta-feira no rosto, 13, né? parte... E a do Sexta-feira 13, parte 2 também, uma da lança, né? No casal, na cama. Exato. Lança atravessa os dois corpos, enfim. Vamos falar Desculpa. E o Bava também era um mestre em improvisar, né, cara? Fazer filme com baixo orçamento, trazer soluções, né? Usando ali, muitas vezes, carrinho de bebê para substituir o Dolly. Né? Nesse filme, no Banho de Sangue, ele usa para fazer... Não tinha floresta no cenário ali onde eles gravavam, né, cara? Então ele coloca as pessoas passando com um ramo de folha na frente da câmera e você não nota isso no filme, cara. Ele usou a casa dele para fazer o filme, porque não tinha outro lugar para fazer. Enfim, é um cara que improvisava muito bem. Vamos falar desses dois aí, essa altura. Eu sei que a gente não vai conseguir passar batido e vai ter que falar do Garota que Sabia Demais. Vamos falar detalhar um pouquinho esse filme aí, porque eu não tinha visto, vi pro episódio. Adorei o filme. Principalmente essa... É claro que essa questão de ser em preto e branco, por si só, já afasta um pouco a gente do conceito do diálogo tradicional, né? Ele não está muito acostumado. Se bem que há outros exemplos de filmes preto e branco que podem ser relacionados aí, até mais posteriores, né? O título original, que eu acho que deveria ter sido preservado nos Estados Unidos e no Brasil, é importante, porque ele é uma clara homenagem, né? A um cara que foi o mestre do suspense, que é o Alfred Hitchcock, né? Um homem que sabia demais, que aliás é uma história que o Hitchcock fez duas vezes, né? 34 e 56. Mas esse filme ele mistura um pouco, né? A narrativa do suspense mistério com muita comédia, né? Não
vou nem dizer comédia escrachada, não é isso, mas um tom leve, de quase um, sei lá, um Princesa e o Plebeu, né? Afinal de contas a gente vê os pontos turísticos de Roma, aquela Roma tradicionalmente turística, sendo revertida. Eu acho que esse é o grande gancho desse filme, né? Aqueles lugares bonitos, a escadaria da Piazza de Espanha e tal. E é lá na escadaria que acontece o crime. Ou não acontece um crime, é só um sonho, ela só está chapada de marihuana. Mas olha que interessante, essa história da marihuana. Nos Estados Unidos, a cena em que ela fuma o cigarro, ela é cortada, né? Por causa do cigarro, do Kent. Isso muda completamente o sentido de tudo que a gente vê no filme. Como é possível você estragar um filme por conta de uma besteira, e no caso ali era questão comercial. Porque eles tiraram toda aquela cena do avião. De início ali. E tiraram também, né? Eu falei até com o Alexandre, na versão italiana, né, na versão italiana, eles tiram a participação do Bava. Né? Aquela parte que ele aparece no retrato ali. No quarto da casa da Ethel, o retrato acompanha com o olhar, né? Aquilo ali foi excluído também, né? E o filme na versão americana é completamente diferente do filme italiano, completamente. Essa questão da identificação, né, de lugares que proporciona ali determinados pontos turísticos são conhecidos universalmente, mesmo para quem não esteve nos lugares. Então você vê, por exemplo, um Coliseu, não nesse filme, mas você vê a Escadaria de Espanha, que é bem conhecida, você vê outros lugares, isso vai se tornar uma marca tanto do Giallo como do filme policiotesco também. A gente vê filmes lá que começam lá no Duomo de Milão, lembra daquele? Milão, calibre 9. Quer dizer, você vê, pô, que bonito, que lugar bacana, igreja bonita, e daí a pouco os caras estão trocando pacote lá com droga, ou seja, totalmente dessacralizado aquele lugar turístico, né? Tira todo o glamour do local. E aí outro elemento do Giallo também, né? O investigador, nesse caso aqui uma investigadora, né? É uma pessoa de férias, de fora da cidade, de fora daquele local, né? Uma pessoa que está ali de passagem. Nesse caso é a Nora Davis, né? A personagem da Letícia Romano, que é uma atriz até que eu não conhecia, eu não sei se ela fez muita coisa depois disso, mas ela é bem adequada ao papel, né? De moça assim, meio sonhadora, meio frágil. E tem aquela questão que eu acho que, porra, é muito recorrente também, né, de quase uma metalinguagem aí, que ela é fascinada por literatura gialla, né? É verdade, que é outro recorrente. E outra coisa também que tem nesse filme é uma referência à Agatha Christie, né? Os crimes do ABC ali, né, que são investigados. E essa questão dela ser uma leitora compulsiva de literatura gialla, já na abertura do filme ela está no avião, aí vem ali, eu acho que um diálogo em off ali, como se fosse tem uma narração, agora eu não lembro, falando, mas eu prometi que esse seria o último livro que eu ia ler, não sei o quê. Isso acrescenta aquela nuance de, bom, isso aí não está acontecendo de verdade, é porque você fica muito influenciado por essas histórias que você lê, então você fica imaginando coisas e tal, né? O testemunho ocular também é outro elemento típico do Giallo, né? Você tem aí nesse filme já. E agora o curioso é que o Bava não necessariamente queria, com esse filme, lançar as bases para um Giallo, né, Alexandre? A gente até conversava que ele, na verdade, testou vários gêneros e tudo mais, né? E aí, com esse filme, e com Seis Mulheres para um Assassino, é que ele chega realmente no Giallo, mas ele não tinha exatamente essa intenção de começar alguma coisa, né? Sim. Falando um pouquinho do Seis Mulheres para o Assassino, tu tem muita coisa ali depois, tu tem aquele uso do vermelho, dos manequins, aquela coisa dos rostos parados,
o uso do cenário, o uso de máscara, né? Bonecos com máscara, que é uma coisa que depois o Argento ele vai pegar e usar muito. Eu não tinha visto A Garota que Sabia Demais, né? E aí quando tu vê esse filme, você repara outro elemento ali, a faca nas costas, aquela coisa da reviravolta, que você não vai encontrar depois quando você for para um slash da vida, por exemplo. Mas que é muito comum você ter essa reviravolta, essa transformação, e como o Tony falou, o personagem que é o culpado, ele está sempre ali ao nosso redor. E isso que é uma coisa interessante do Diallo, é o fato de que ele está brincando com você, a gente sabe que existe essa brincadeira e que a gente tem que tentar descobrir qual deles é. Mas tem uma coisa que eu achei interessante, que está naquele documentário, né, Todas as Cores do Diallo, que eles comentam ali que o Diallo ele não pode trapacear. Ele precisa te dar realmente condições de você descobrir o que está acontecendo sem trapacear. E se a gente olhar os filmes de hoje, tem filmes de hoje que trapaceiam. Pô, e os caras colocam colocam Argento, né, contra o Corner nesse argumento, né, cara? Porque o Lúcio Fulci diz que o Argento nem faz diálogo, porque ele trapaceia. Tem um depoimento do Ernesto Gastaldi que ele diz que o Argento rouba, que o Argento não oferece as soluções durante o filme. Fala assim, o que ele faz é suspense. É isso. E quem mais? Tem um outro também que fala que tem alguém mais que fala, acho que é o Humberto. Foi o Humberto Lenzi, eu acho, que fala também o Lenzi. Que os filmes do Argento são legais e tudo mais, mas que o roteiro é cheio de buraco. Uma das características recorrentes de muitas dessas histórias são pistas falsas, óbvio, e muitas vezes tem mais ou menos ali pelo meio do filme uma falsa revelação, né? Um falso culpado. Resolveu o problema. O cara foi preso, ou o cara foi capturado, então... E, pô, você olha pro relógio e você sabe, não, porra, tá muito cedo, não é esse cara. Não é esse cara, vai ter mais alguma reviravolta, né? Então isso é muito comum, né, essa pista falsa, mas realmente tem histórias em que, pô, aparece o cara do nada, aquela solução que não houve nenhuma pista, inclusive... Tem esse filme, qual foi que eu vi por último? O Tenebre. Tá. Eu vi o Tenebre do Argento. E, porra, pior que esses filmes a gente não pode nem ficar falando o final, né? Senão é um tremendo spoiler. Mas eu sei o que tu quer dizer, Cara, o cara tava viajando, tava no avião quando acontece o primeiro crime. Ele não tava ainda em Roma. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, vamos deixar. Agora, vamos voltar aqui para os Seis Mulheres, cara, porque eu fiquei embasbacado com esse filme, com a beleza visual dele. Você pode criticar a trama, de repente, ela é rasa, não tá importando nesse caso. Eu acho que nesse tipo de filme, a mise-en-scène é a grande estrela, né? É que o foco é o assassinato, né? A experiência é acima da lógica, todo o foco está na questão visual. É só aquela coisa, aquelas cores alucinatórias, né? Aquela encenação dos crimes mesmo, né? É uma coisa muito plástica. Nossa, e esse filme parece que ele sofreu durante um tempo com muitos cortes, cores desbotadas, várias versões circulando, mas isso ficou resolvido por conta de uma restauração recente aí, e agora a gente, ainda bem, né, pode ver esse filme com todo o seu esplendor, vamos dizer assim, do Technicolor, né? Aliás, porra, tinha diretores lá do passado, Lubitsch, né, dizem que o Lubitsch, existe uma fala do Lubitsch que dizia que o Technicolor era muito bom, mas só para musicais e comédia, para filmes dramáticos e suspense, tal, não funcionaria. Claro que isso aí se provou errado já com Hitchcock lá, né? Você vê, por exemplo, O Corpo que Cai, esplendoroso, com suas cores, né? E aqui, porra, eu acho que é uma grande ode ao uso das cores. É que você descobrir que a cor não precisa ser só uma simulação do mundo real, mas que tu pode usar a cor para provocar sensações no espectador. É uma para cada morte, né? Cada personagem que vai morrendo no filme tem uma cor de referência, né? O uso da cor ali para contar a história é importante.
E tem uma questão que o Fábio falou aí, a respeito dos manequins, né? Usados ali pelo Bava na abertura, também durante o filme. Isso era um costume do Bava, né? Usar as formas humanas no filme. Tem a máscara lá nos três... Os três, o nome em português, eu fico associando muito o nome em italiano, Trevolta e della Paura, né? Como é que é o nome em português? Três Máscaras do Terror. Três Máscaras do Terror, isso. Né? Ali usa-se a máscara, né? Tem um filme dele chamado Lisa e o Diabo, que eu acho fantástico, cara. Eu acho esse filme muito bom. E também tem essa questão dos bonecos, dos manequins e tudo mais. Então isso é um jeito que o Bava tinha de trabalhar, um uso que ele fazia recorrente, né? Inclusive a abertura desse filme, eu acho bem interessante, ela seria diferente. Ela seria apenas os manequins, né? E aí acabou o Bava colocando uma abertura que eu acho muito mais irônica, assim, que tem os manequins, mas tem os atores ali como se fossem manequins, né? Uhum. São mostrados praticamente um a um, né? Todos os principais ali, eu acho que são 12, né? 6 homens e 6 mulheres, e tem também 6 homens, se você contar, né? Considerando o inspetor também. E... Nessa abertura, uma música fantástica, né? Do Carlo Rustichelli. Uhum. Muito legal, sim. bolero ali, né? Sim. Cara, mas tem cenas, se a gente quisesse falar de algumas cenas, a própria cena inicial daquela primeira modelo que é assassinado. Bom, o filme é focado, é centrado num ateliê de alta costura, né? Onde as modelos começam a morrer. E vem a investigação em cima disso, que é conduzida, nesse caso, por um detetive de polícia, né? Que é aquele cara mais altão lá. E não sei se vocês repararam, mas tem diversos atores e atrizes nesse filme que tem um aspecto tedesco, alemão, nórdico, enfim, talvez isso até tenha muito a ver com a influência, uma grande influência desse filme, que é o Crimes, né? Tipo, o gênero de filme criminal alemão que estava em voga, né? No começo dos anos 60, fazendo bastante sucesso. Esse filme eu acho que bebe muito nessa fonte, e todos eles, ou quase todos eles, baseados na literatura do Edgar Wallace, né? Que você citou, Fábio. Só que eram filmes ainda em preto e branco, né? E depois do 6 Mulheres, o Crimes alemão passou a ser colorido também. Exatamente. E emulando a mesmo tipo de Bava, paleta, né? Emulando esse tipo de cor forte também, esse tipo de uso bem acentuado. Mas também eram filmes que tinham tintas de comédia, né? Tinham tons cômicos, o que não era exclusividade do italiano, né? Mas aí eu ia falando da morte da Isabela na abertura daquela entrada dela na vila, nos jardins ali. Nossa, aquilo ali é fabuloso. Aquilo ali é muito Agatha Christie, né? Porque você tem várias coisas acontecendo ali. Você tem aquela placa que cai, aí você tem um cara que sai, depois tem uma outra mulher que sai. Então ele começa a plantar aquela coisa de que vários personagens podem estar fora ali, poderiam ser responsáveis pela morte. Eu senti muito isso em comparação com outros diálogos. Essa necessidade dele plantar na gente vários suspeitos, como se fosse realmente o romance da Agatha Christie. O personagem, aquele que fica todo tenso, tá toda hora tendo convulsões, que é o primeiro suspeito que tu tem. Não, esse cara tá muito... Aí tu fala, não, esse cara tá demais. Ele é suspeito tem uma relação demais. com droga, né? Eu acho Exato. que na primeira cena desse cara, ele tá pressionando lá a namorada, não a namorada oficial, a namorada oficial é a que vai morrer, né? A Isabela. Mas a outra, que é a Nicole, que vai morrer em seguida. Ele tá pressionando ela conseguiu a droga e tal, enfim. O Bava aí nesse filme, ele na verdade ele vai abordar ali o vício em drogas, né? A questão do pecado, chantagem, ele vai fundo ali nesse mundo, né, cara? Mas você vê que assim, basicamente ninguém se salva, né? Isso já é uma grande característica do diálogo também. Que assim, mesmo... a gente vai ver isso, por exemplo, no filme do Fult, que a gente vai destacar a personagem da Bárbara Boucher. Ela vai inclusive ajudar na investigação. Ela não é a culpada. Mas, porra, aquela mulher é maligna, porra. Ela provoca sexualmente um garoto de 10 anos. Quer dizer, todo mundo tem seus pecados. E aí entra até a acusação, né, Alexandre? A gente pode falar um pouco disso também, porque nós temos nesse filme mulheres lindíssimas, né, cara? Mulheres muito bonitas. Você passa numa casa de indústria de moda, a gente pode dizer assim, numa mansão de estilista, pode dizer assim, né? Um ateliê, isso. Um ateliê é a palavra mais apropriada, exatamente.
E como as mulheres morriam, né, o Bava foi muito acusado por causa desse filme de objetificar as mulheres, de erotizar a violência contra elas, né? E na verdade, quando a gente observa de perto, a gente vê que o mundo da moda faz isso com as mulheres, né? É verdade. Até por isso a relação com o manequim ali no início, né? Uhum. Em muitos casos, até nesse filme também, de certa forma, a gente vê mulheres como responsáveis, né? A gente vê mulheres criminosas, mulheres planejando os crimes, né? Mas Então, esse também era um ponto de crítica, né? Porque nos filmes, normalmente a mulher, ela ou era a vítima ou ela era assassina, enquanto o homem era sempre o personagem que estava ali investigando, né? Fazendo esse meio termo. bom, esse filme, infelizmente, foi um insucesso de bilheteria, né? O título americano dele é Blood and Black Lace, Sangue e Laço Negro, sei lá. Fez pouca... Lace, se eu não me engano, é renda, né? Sangue e renda negra. É que as meninas aparecem ali vestidas, né, de camisola e tudo mais. O negócio, o ponto erótico ali do filme é bem evidente, né? Mas nem perto do que o Martino ia fazer depois, né? Ah, não. O Martino eleva isso aí Aliás, a décima muita potência. hipocrisia, né? Porque o que dizem é que muitas vezes o diálogo ele atraía tanta atenção das pessoas porque ele refletia coisas que as pessoas não queriam expressar fora da sala de cinema. Tem alguns atores aí, tem o Cameron Mitchell, um ator americano, que depois ele iria declarar que ele já tinha trabalhado com John Ford, com sei lá mais quem, e que o Bava não devia nada a nenhum daqueles ali que ele conhecia, que ele era um ótimo diretor, e o Bava eu acho que gostava muito do Mitchell também, porque chamou ele para outros filmes. E tem um cara aí, não sei se vocês notaram, né, que é o Luciano Pigodes, ele tá uma porção de filmes de diálogo e tal, o cara é o Peter Lorre italiano, cara, é a cara do Peter Lorre. Né? Igual. Mas para quem não conhece, eu acho que esse filme tem que ser visto. E aqui umas outras coisas também, a gente não falou aqui, que fazem parte desses códigos dos Gialli, né? A gente tem, o Fábio falou do assassino com a máscara e tudo mais, mas a gente tem aqui a luva preta, né? A lâmina, né? Esse sangue abundante e fluorescente aí que diversos o Fábio falou suspeitos. também, né? Aquele sangue, diversos suspeitos, exatamente. E o Bava, né? Ele contam, né, que ele não queria, o que ele queria na verdade era só mostrar as mortes, né? Então são 6 pessoas que morrem e aí entre uma morte e outra ele coloca ali os diálogos, a investigação e tudo mais, mas o resultado acaba sendo muito bom, né, cara? Muito coerente. Vamos falar rapidinho de outros filmes do Bava aí antes de passar pro Fulci. Já citei o I Vampiri, eu até gostei, é um filme, mas que ele co-dirige aí com Freda. Eu acho que a estreia, o maior sucesso dele, primeiro grande sucesso dele foi A Maldição do Demônio, né? A Máscara do Demônio, Black Sunday, que é um filme, porra, muito impactante. Eu acho muito impactante. A cena do começo é assustadora, né, cara? Até hoje. Aliás, assim, eu vi um cara, eu acho que foi esse cara que faz a trilha de comentário do filme, que ele estabelece uma relação. Ele diz que o principal tema do Bava na carreira toda era a destruição da beleza, a ruína, o arruinamento da beleza. A gente, claro, vê isso nos 6 Mulheres para Assassino, que são 6 modelos lindíssimas que vão sendo mortas. Aqui, ele na Máscara do Demônio, só um pouquinho, ele só estabelece a relação justamente com Máscara do Demônio, quando na primeira cena, aquela máscara cheia de pregos, espinhos, é fincada na cara da Barbara Steele, que é uma mulher bonita também. O Banho de Sangue, você tem as jovens ali que também morrem, inclusive na relação com o sexo. Na Banho de Sangue ainda tem o seguinte, né? Faz parte, na verdade, como ali são muitas pessoas matando outras pessoas, na verdade
ali a graça muda de direção, né, cara? Não é a graça ali não é mais você saber quem é o assassino. A graça ali é você saber qual é o próximo que vai morrer e como, né? Como vai ser horrível a morte da pessoa. E isso tudo faz parte de uma visão também muito pessimista que o Bava tinha sobre os seres humanos, que ele considerava, na verdade, pedaços de carne que matam uns aos outros, né? E isso e também às vezes considerava... não tão diretamente, né? Mas... E ele ilustra também como os seres humanos são insignificantes nesse banho de sangue na figura daquele entomólogo, né, que fica ali espetando os insetos. Você tem ali uma metáfora para isso, né? Uhum. Sim. O Leopoldo Trieste, né? Leopoldo Trieste, exatamente. E, bom, Máscara do Terror, eu acho que aliás, desculpa, a Máscara do Demônio, depois ele vai fazer as 3 Máscaras do Terror, né? Trevolta della Paura. Eu acho que algumas pessoas, inclusive, citam ali o primeiro episódio, mais curto ali, o telefone. Eu sei que você não gostou tanto, né, Tony? Não, eu achei o mais fraquinho. Mas apesar dele ser... Não ser longo e tudo, mas ele é o primeiro, no caso, curta, né, de suspense italiano em cores. É um flat com o diálogo, né? Ele exatamente, eu já vejo um diálogo ali, né, cara, por mais rasa que seja a história e tal... Eu não acho não, eu gostei, tá? Tem, na verdade, 3 personagens, né? Tem uma carga homoerótica ali, feminina, muito forte, da Michelle Mercier com a Lydia Alphonse, né? Tem aquela coisa que também eu vou ver em outros diálogos, né? Que pra mim é uma característica daquela voz do assassino, que é uma coisa meio abafada, que geralmente é para camuflar o gênero de quem tá falando, né? Parece que é um homem, a gente tende a achar que é sempre o assassino, mas muitas vezes é uma mulher disfarçando a voz ali. É o caso da... Dio Tideró. Stasera. Enfim, mas eu não achei ruim, não. Mas eu gostei mais do segundo, o Ovur do Lac. Ah, sim. O Karloff, né, o Boris Karloff. Aí que é o Gogol, né? Terrorzão. E depois, acho que cabe falar, a gente já falou bastante do Ecologia del Delito, Mansão da Morte, Bay of Blood, Mansão de... Tem milhões de nomes, eu acho que é o recorde mundial de títulos, né? Filme de 71. Reazione a Catena. Reazione a Catena. Agora, o que eu achei muito interessante desse filme foi que na cena inicial, na primeira morte, que é a morte da Isa Miranda, Isa Miranda, cara. A Isa Miranda foi a primeira atriz italiana, diva italiana, a fazer sucesso nos Estados Unidos, nos anos 30 ali. Até um tempo atrás eu fiz o pessoal do podcast Filmes Clássicos ver um filme com ela, Senhora de Tutti. Enfim, ela, lógico, é uma idosa aí, ela é a primeira a morrer. Então, para mim, ele já está matando ali um pouco do clássico cinema italiano que veio antes. E outra coisa que tem essa morte, a gente vê o pé do assassino, a câmera sobe até a mão dele, ele está de luva preta, ou seja, opa, mais um diálogo. Aí ele vai, tira a luva, a câmera sobe e mostra o rosto. Mostra o rosto. Ou seja, ele está dizendo para mim, olha, isso não é um diálogo. E ele morre também. Já estou saturado dessa onda de esse filme tem cenas violentíssimas, né, como a gente já falou, mas o mais curioso aí é o seguinte, né, o Bava quis fazer dessa forma também pelo seguinte, disseram pra ele que ele não era tão violento quanto o Argento, aí ele resolveu fazer um filme violento e saiu banho de sangue. Uma das coisas que diz que ele levou ele a fazer esse filme foi trabalhar novamente com a Laura Betti. Laura Betti, uma atriz, inclusive, que era muito amiga do Pasolini, que tinha trabalhado com ele antes no Alerta Vermelho da Loucura, que eu gostei também, eu vi esse filme. E ele tem o lance da moda novamente, é um costureiro, é um cara que faz vestidos de noiva e tal. Eu achei bem interessante esse filme. Não sei se vocês conhecem. Não, esse eu não vi. O Alerta Vermelho da Loucura. Esse eu também não vi, não. E ela faz uma esposa totalmente dominadora, a Laura Betti, eu acho ela excelente, né? Eu vi, o Alexandre também viu, não sei se o Fábio viu, 5 Bonecas para a Lua de Agosto. Eu vi. O famoso antijalo, né? Inspirado aí no caso dos 10 Negrinhos. Exato, esse é baseado no caso dos 10 Negrinhos. Agora, no Alerta Vermelho da Loucura tem uma piadinha interna que o personagem tá passando na TV as 3 Máscaras do Terror. E aí, eu não sei mais se é a personagem da Laura Betti que vira e fala assim, eu não acho terror divertido.
Pô, eu acho que o grande fecho, assim, né? Claro, ele vai fazer esse lá, praticamente, né, o filme do Argento, mas é um filme chamado O Cane Arrabbiati, né? De 74, que eu, porra, gosto bastante. É um filme que ficou incompleto, mais ou menos, ficou engavetado por 20 anos. Foi a atriz do filme, a Lea Lander, que aliás é uma das 6 modelos, foi acreditada como Lea Kruger no 6 Mulheres para o Assassino, mas é a mesma atriz que está no Cães Raivosos. E é um filme, para mim, sensacional, assim. É um filme que se passa praticamente todo dentro de um carro. Os sequestradores sequestram um homem que está com um bebê e uma mulher também. Enfim. Alexandre, deixa eu só voltar aqui no 5 Bonecas para o Lorde Augusto pelo seguinte. Apesar do Bava dizer que era o pior filme que ele fez, né? Eu só queria ressaltar aqui, só um único detalhe. Pelo seguinte, esse filme foi planejado para impulsionar, guardem esse nome, hein, vocês que estão ouvindo, Edwige Fenech. Sim, verdade. Iria se tornar aí a rainha do giallo, né? Esse filme aqui foi o filme montado para impulsionar a carreira da Edwige Fenech. É verdade. E aliás, pô, esse filme tem um negócio, para quem viu, que é o seguinte. Bom, se eu tô falando que é baseado no caso dos 10 Negrinhos, se a gente tá dizendo isso, você já sabe que é aquele tipo de filme que todo mundo vai morrer, praticamente. E nesse filme tem aquela coisa que os personagens vão morrendo, começa tipo numa festa, né, numa casa, e os personagens vão sendo colocados em sacos e pendurados lá no freezer, né? Uma sala frigorífica lá onde fica carne e tal. E ficam pendurados lá dentro do saco. Aí daqui a pouco tá Edwige Fenech pendurada lá. Porra, dá uma pena. Ela é tão melhor viva, pô. Mário Bava, senhores. Querem acrescentar mais algo? Passamos pro segundo maluco da noite. Vamos passar. Só lembrando que o que o Bava faz no final do Reazione a Catena, né, que não vamos dizer o que é uma coisa que hoje em dia você não faria. Tu não acharia alguém que colocaria aquele final da maneira como ele colocou. Meu Deus, sem dúvida, é verdade. Aquele final. Bem lembrado, cara. Isso tu não faz hoje em dia, né? Hoje não tem como você colocar aquele tipo de final e acabar o filme. É verdade. Aliás, você tocou num ponto importante, né? Esse desenvolvimento desse tipo de cinema, a partir do Bava e mais ainda nos anos 70, só foi possível pelo afrouxamento da censura, né? Muita coisa ali que não ia ter como fazer, né? Não ia ter como fazer. A gente, em outros filmes que a gente vai comentar, né? Só complementar que a ironia aí é que o afrouxamento se deve ao Pasolini, né? Exato, essa geração dos anos 60, Bellocchio, né? Os caras olhavam o filme do Pasolini e diziam, eu vou censurar o quê no filme do Bava? Então, verdade. Os diálogos começaram a passar incólumes pela censura. Bom, vamos falar para desse cara agora que... Sujeito agradável, né? Se auto-intitulava, tem uma entrevista com ele de 1h20 de 1995, um ano antes dele morrer, Lucio Fulci, e ele dizia que ele era um terrorista dos gêneros. Ele diz assim, ó, até anotei aqui porque eu achei bem legal, falar, eu sou um terrorista de gêneros, eu experimento com um gênero, fico tempo suficiente para ter algum sucesso, então me entedio, vou para o próximo gênero. O novo me diverte. O Lucio Fulci, né, tem uma coisa curiosa nele, eu falei que ele era um sujeito agradável, porque o que me chamou a atenção quando eu vi os extras dos filmes dele foi o seguinte, vocês já viram dezenas de entrevistas de atores, de roteiristas que participaram de outros filmes, e normalmente quando eles falam dos diretores, eles elogiam, né, não, era um cara muito legal, era muito bom de trabalhar, o cara sabe tudo, ele é excelente, e cara, as entrevistas das atrizes que trabalharam com o Fulci são todas na mesma tecla, né? Fala assim, sujeito esquisito, sujeito estranho, o cara grosseiro, o cara maluco. A Florinda Bolkan diz que foi conhecer ele, marcou um almoço, sei lá, né? Quando sentou na mesa, ele olhou pra ela e falou assim, ué, mas você não é loura. A primeira coisa que ele falou a ela,
olha, realmente eu não sou loura, eu sou brasileira, pô. Cearense. E aí ela ficou pensando, pô, esse cara quer vir na Lise, esse cara não quer meu trabalho. E que ela levantou e ia embora. Ele falou assim, não, talvez se a gente clarear um pouco. Ela, não vou clarear. Não, então deixa assim mesmo. Mas era um cara grosseiro, né? Um cara considerado meio difícil de trabalhar, né? A Florinda é uma atriz aí brasileira, né? Nascida no Ceará, que foi, vamos dizer, ela foi achada, né? Na época que ela trabalhava como, acho que aeromoça, trabalhava numa companhia aérea e, enfim, começou a fazer papéis aí nos anos 60 e teve um boom, né? Vamos dizer assim, a partir de 70 ela vai fazer aquele filme com Hélio Petri, né? Investigação do Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, né? Com Jean-Marie Volonté e diversos outros, e tá em alguns de Ali aí, pelo menos 2 do Fulci, né? Que é A Lagartixa no Corpo de Mulher, que é um filme carregado da questão de lesbianismo, né? Aliás, uma pedreira tocar nisso no início dos anos 70. Pedreira tocar nisso, né? E nesse filme que a gente vai destacar daqui a pouco do Fulci, ela faz um papel um pouco diferente, né, cara? Que ela bom, vamos deixar para falar depois, né? Só complementar aquela mini bio ali do Fulci, né? Não sei se vocês sabem, devem saber, claro, mas é um senhor médico cardiologista, né? O Lúcio Fulci tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Ele usou um pouco a questão da anatomia e tal. Até tem um filme dele que eu acho que ele aparece fazendo uma autópsia. Não sei qual que é agora. Eu não sou muito da fase terror dele, tá? Então vocês me ajudem aí. E ele diz que foi maltratado aí pelo diretor de um hospital quando ele era recém-formado lá. Ele simplesmente foi embora, não voltou mais e viu um anúncio de vagas no Centro Sperimentale di Cinematografia, que é a escola de cinema de Roma, e se inscreveu sem nem saber direito o que era. Começa fazendo roteiros, principalmente para o Steno, né? Stefano Vanzina, um diretor aí de comédias muito importante dos anos 40, 50, o que explica a primeira fase da carreira do Fulci, que foi dentro da comédia, né? Ele faz alguns documentários curtos também, mas e o primeiro longa que ele dirige em 59 é um filme do Totò, né? Que é um dos maiores comediantes aí do cinema italiano, Os Ladrões. E nos anos 60 ele cai aí num ciclo vicioso com uma dupla de cômicos que, bom, eu não curto tanto. A gente conhece, tem um cara que também não vê a menor graça, que a gente conhece, né, Tony? O Fabrício, né? Fabrício, que é o Franco e Títio, né? O Franco Franchi e o Títio Ingracia. O Títio Ingracia talvez até é mais lembrado porque ele tá no Amarcord, né? É um cara bem altão lá que... Tá em algum outro filme que a gente viu recentemente do Petri, não tá? No Todo Modo, não tá? De todo modo, esse é o juízo final. Mas ele faz 13 filmes, escreve 13, dirige 13 filmes dessa dupla. Ele tá preso nisso, mas ele acaba saindo disso, indo pro espaguete, faz o Tempo de Massacre, 66, né? E a filha dele, a Antonella Fulci, né? Que acabou tendo uma situação pessoal triste aí, que a esposa do Fulci se suicidou em 69, porque descobriu que estava com câncer terminal e tal, e bem nessa época foi uma época dignada, porque teve um produtor lá, um tal de Edmondo Amati, que resgatou o Fulci vamos dizer, desse nicho das comedinhas do Franco e Títio, e levou ele pro diálogo, de certa forma, ao propor para ele um filme chamado Uma Sobre a Outra, né? Um filme de 69 mesmo, né? Una sull'altra é considerado aí o primeiro diálogo do Fulci, 69, por isso até a gente traz dele agora antes do Argento, né? Porque, de certa forma, ele pegou essa carona no que o Bava abriu lá atrás antes, se bem que tem outros filmes ali, né, dos anos 60, ali, do Umberto Lenzi, principalmente, né, que já vão nessa linha. Acho que você viu, né, Tony? Eu não cheguei a ver o Doce Corpo de Débora. Eu vou tocar nesses filmes quando a gente falar do Sérgio Martino, porque eles são bem importantes. Entendi. Eles estão mais ligados à estética do Martino mesmo. Né? No segundo episódio, quando a gente falar do Martino, aí eu vou tocar nesses filmes, porque eles são realmente importantes pro Martino.
Mas Bom, eles foram produzidos pelos irmãos Martino, né? Então... eu não completei. A Antonella Fucci, ela fala que a crítica sempre gosta de achar um fio condutor na obra de alguém, né? No caso do Fucci é muito difícil, porque ele começou na comédia, fez espaguete, faz alguns gialli aí, faz uns 4 gialli, depois já vai caminhando pro gore, pro slasher, pro horror, né? E aí o Fábio falou que afrouxaram a censura por causa dos filmes do Pasolini. Pô, vai criticar o quê, né? Em algum filme depois do Pasolini? E o Fábio fez uma comparação muito engraçada quando a gente estava conversando sobre a preparação aqui para a gravação, né? Que foi o seguinte, porra, as mortes nos filmes do Fulci, né, fazem os filmes do Tarantino parecerem coisa de criança, né, coisa de sessão da tarde, né, Fábio? Ainda mais para quem conhece a fase posterior, né? Eu falei para vocês, o filme que a gente vai conversar eu não conhecia. Essa fase diálogo do Fulci eu não conhecia. Agora, ele tem 4 obras-primas ali de gore puro, né? O Zombie, o Pavor na Cidade dos Zumbis, o Terror nas Trevas, A Casa do Cemitério, que a gente consegue inclusive pegar algumas referências quando a gente começa a ver esses primeiros filmes dele aqui no diálogo. Mas aqui ele já começa a colocar algumas coisas que realmente o pessoal acha que violência... Bom, não é à toa que o Tarantino ele é tão impactado por filmes dos anos 70, né? Principalmente até tem pelo uma próprio cena, Fulci, né, cara? Acho que a gente vai acabar falando de uma cena que tem nesse filme, o Segredo do Bosque dos Sonhos, que é, porra, uma das cenas mais violentas que eu vi, cara. Assim, de um realismo incrível, que é aquela surra de corrente, né? O linchamento da personagem da Florinda, né? É ali que eu vejo surgir já com, sei lá, 6, 7 anos de antecedência o Lúcio Fulci que eu conheci e que eu admiro. É verdade. Você vê que aquilo ali tá... Aquela panela de pressão interna dele tá prestes a explodir, né? Ele já tem isso dentro dele ali, né, cara? Até porque esse roteiro ele escreve com um cara que foi o principal parceiro dele, né? Que era o... Como é que chama? O Gianvitti. Não, Roberto Gianvitti. Que vai fazer 13 filmes com ele, inclusive nessa fase aí que você conhece mais, né? Mais pra frente. Ele já tá ali desde o início, né? Então ele faz esse Uma Sobre a Outra, 69, depois o filme é um sucesso, o tal do Amati, produtor, propõe para ele mais 3 filmes, né? Um deles, então, é o Lagartixa no Corpo de Mulher, né? Que é com a Florinda, né? Que é um filme que tem muita questão da psicanálise, e quando tem aquela cena tradicional nesse tipo de filme, em que um psicanalista ou até um investigador de polícia ou alguém entrega o retrato completo, né? Explica depois por que aconteceu aquilo, como é que foi. Eu lembro, claro, do Psicose, né? Da cena final do Psicose, sempre. Né? E tem muito isso, cenas de sonhos, né? Um plot meio complicado e aí o que acontece muitas vezes nesses filmes, o plot começa a ser meio labiríntico, meio complicado. A gente também fala, quer saber? Não tô nem aí, eu tô curtindo o que eu tô vendo, eu tô curtindo essa trilha sonora fantástica. Pois é que a montagem do filme ela é meio caótica, mas é porque a montagem ela tá ali só para plantar dúvida na gente. Que é tudo em função da experiência, né? E ela é meio caótica mesmo, ela tem umas idas e vindas ali que a única função é você ficar desconfiado de alguma coisa, ou você realmente não entender para que você possa adiar e entender o que vai acontecer depois. E a ideia é essa, né? Que é uma característica também do giallo, né, cara? Você manter manter o espectador, né, manter o público na cadeira, né? Se você tirar ali 1 minuto de atenção, você se perde. Então, assim, essa montagem favorece isso justamente para que a pessoa também fique ali o tempo inteiro ligada, né, cara? Tem que ficar ali prestando bastante atenção no que está acontecendo para não perder qualquer pista. Vocês leram a respeito do Fulci ter sido excomungado? Isso eu não vi. Não vi não. Que há um subtexto crítico aí à Igreja Católica, né? E aí ele teria sido excomungado e o filme foi posto numa lista negra de moralidade cristã. O Segredo do Bosque dos Sonhos? O Segredo do Bosque dos Sonhos. Isso acabou fazendo com que o filme fosse cortado em várias partes. Por que será, hein? Por que será? E a distribuição do cinema europeu também. Não podemos contar. Tu quer uma coisa mais tétrica do que você ter as crianças rezando numa igreja e você olhar para o lado, você tem um esqueleto
na parede da cara. igreja. E aquilo ali Isso ser visto daí. como algo normal. Então vamos cair de cabeça aí nesse filme. O ponto alto para muita gente é o ponto alto pelo menos dessa etapa do Fulci, do Giallo. Né? É um passo adiante em relação aos 2 Giallo que ele já tinha feito antes. Eu acho que é um passo adiante para o próprio gênero, essas coisas aí que ele coloca, né? Essa amoralidade, talvez o erotismo também, em alguns filmes, não tanto nesse, mas Segredo do Bosque dos Sonhos, eu acho que é uma visão muito desgostosa do mundo, assim, né, que ele coloca ali. E, Parece cara, que ele se esforça pra ser desagradável, né, cara? ele se esforça para ser desagradável, mas vamos combinar, tem muito tom de realismo nisso, porque a gente sabe de uma série de problemas da Igreja Católica, de escândalos e tal, e tem muito a ver com isso que você falou, né? Provavelmente ele quis botar o dedo nessa ferida. Agora, parece que o Gianvitti de fato se baseou em notícias do jornal da época, porque tinha uma série de crianças sendo mortas entre setembro de 71 e junho de 72. O filme saiu ainda com o caso em aberto, ainda com o caso em aberto. Ele pegou a coisa acontecendo, né? Coisas estranhíssimas acontecendo em vilarejo do sul da Itália, tá? Que eu acho que é um dos grandes temas desse filme, esse contraste. São vários níveis de contraste aí, né? O contraste de classe social, né? Você vê a personagem da Bárbara Boucher, que é uma moça da cidade que está passando uma temporada naquele vilarejo Aliás, isso para se desintoxicar, alguma coisa assim, eu não lembro muito é bem. atípico, inclusive, viu, Alexandre? Porque é um filme, é um diálogo que não se passa na cidade, né? Ele tem uma paisagem mais rural, né? Ele até fala, né? Todo mundo, depois do Argento ali, né? Todo mundo correu para fazer diálogo, seguindo aquela fórmula, e ele já saiu do urbano, foi para o rural. Talvez justamente para mostrar esse choque de cultura. E também a outra contraposição que existe é dessa questão do norte e sul na Itália muito forte, né? Do norte desenvolvido, industrializado, Milão, Turim e tal, e o sul, né, atrasado, retrógrado, aquelas cidades ainda muito presas a tradições, a crendices populares, a fanatismos religiosos. Isso está totalmente nesse filme, naquela personagem da Machara, né, da bruxa da Florinda Bolcán. Ela também é um exemplo de outro contraste aí, que é catolicismo e magia, né? A gente tem a questão inocência e sedução, então ele trabalha muito com esses lados opostos aí. Ele pegou muita carona, o Fulci, né, e o Gianvitti, né, também, num filme de 63, é um ótimo filme, tá? Se vocês não conhecem, vejam, de um cara chamado Brunello Rondi, que é O Demônio. É um filme italiano de 63, e que é basicamente, dá para quase dizer que é uma reescritura dessa personagem, quer dizer, que essa personagem da Machara foi baseada na personagem principal daquele filme, que é uma moça que a cidade do interior lá se convence de que ela é uma bruxa, de que ela é maléfica, né? Só porque é uma mulher liberada, uma mulher que não vive de preto, olhando lá pro chão quando passa um homem, aquela coisa toda. Ela tem caso com um, tem caso com outro, aí a pouco ela já tem um diabo no corpo, né? E tem o seguinte, né, Alexandre? A gente está falando aqui da personagem que é a bruxa, né, colocamos assim, entre aspas, e ela passa a ser uma das suspeitas, né, da morte, das mortes das crianças. Mas é importante citar também que tem outros suspeitos que são bem típicos, né, cara? Você tem lá o idiota da aldeia, né? Que todo mundo debocha. Que é cedo demais, né? Aquilo que o Alexandre falou, é cedo demais. Pois é. O idiota da aldeia cai naquilo que a gente comentou, exato, do cara, do falso criminoso, mas é um cara que ele quis pegar carona, e parece que no caso real que o Gianvitti se baseou, teve uma prisão de um maluco local, né? Porque sempre tem um maluco local, um maluco da cidade lá que não tem a ver, né? E aí tem também a personagem da Bárbara Boucher, que é a moça avançada, né? Pra frentex, né? E aquela cena, né? Vamos falar uma coisa. A Bárbara Boucher é linda, ok, beleza.
E ela própria, não a personagem, a atriz, sempre nas entrevistas, ela não tem pudor nenhum de falar de que ela gostava do corpo dela, gostava de exibir o corpo dela, inclusive fala de casos com gente durante as filmagens, enfim, ok. Isso está impregnado ali, né? Aliás, vamos só abrir um parênteses aqui. O Fábio eu não sei se viu, mas o Tony eu sei que viu, mas a cena de apresentação da personagem dela no Milão Calibre 9, eu acho que é uma das coisas mais relevantes do cinema mundial. É uma dançarina numa boate, dançando com um biquíni dourado, assim, uma coisa, a câmera chega a virar de tudo que é. Mas vejam Milão Calibre 9, que eu acho um filmaço, mas a Bárbara Boucher, realmente, cara, a gente vê uma pessoa com uma moral meio duvidosa, né, apresentada naquela cena dela, em que o garoto ali de 10 anos vai levar um copo de suco, sei lá o que, pra ela, e ela tá pelada lá, né, e ela fala, deixa a água escorrer e tenta seduzir, né? Pois é. Ali o Fult tá ali no limite do entretenimento e do mau gosto, né, cara? E tem o seguinte, essa cena deu um problemaço, né? Foi um anão, né? Ele fez com um anão. Então, o Fult chegou a ser preso, cara. Ele foi acusado de corrupção de menores por causa dessa cena. E as acusações só foram retiradas porque ele explicou lá que os closes dos atores foram feitos separadamente. Na cena do garoto ali andando quando aparece o garoto de frente, é um plano só ele. E quando aparece com a Bárbara Boucher, ele estaria de costas o garoto, mas na verdade eles substituíram por um anão. Por um anão, é. Ele diz, né? É o que diz. É o que ele diz. Agora, anão ou não anão, qual filme americano que ia ter uma cena dessa? Nenhum. Nessa época. É difícil, né, cara? Aliás, nos Estados Unidos o filme foi banido, né? Ele só foi lançado em DVD no ano 2000, cara. Tem a cena desse próprio, né? É o próprio, inclusive, que ela tenta seduzir mais à frente, ele vai body count, né? Vai entrar na contagem dele. E na floresta, aquela cena dele morrendo à noite na floresta e depois o corpo dele fica embaixo assim de um Cristo, né? De uma imagem de Cristo, é um negócio ufa. Aliás, outra mudança do clássico, né? Não são lindas mulheres sendo mortas, né? São crianças, né? Crianças, é verdade. São crianças, isso torna a coisa ainda mais angustiante. Agora, Alexandre, você citou aí a cena, talvez a cena mais impactante do filme, a tortura, né? O linchamento da personagem da Florinda Bolkan, a Machara. E quero descobrir uma coisa muito interessante sobre essa cena. E eu juro que eu não sabia, não imaginava isso, cara. A Florinda Bolkan teve um dublê, né, nessa cena. Uma dublê, na verdade, né? E a dublê, cara, eu estranhei muito porque eu fui olhar a ficha técnica do filme e eu fui olhando nome por nome, né? Eu cheguei num nome que eu pensei assim, cara, não é possível. Tava lá o nome da dublê, Fiorella Mannoia. Não sei se o Fábio conhece. Sabe quem é, Fábio? Fiorella Mannoia? Não. O Alexandre, eu cheguei a conversar contigo. Mas eu esqueci, fala de novo. Então, a Fiorella Mannoia é uma grande cantora italiana, mas muito grande mesmo. Ela é popularíssima na Itália. Cara. Tipo quem no Brasil? Fala aí. Porque, cara, eu não consigo fazer uma comparação. Mas ela é muito grande. Ela é muito famosa mesmo. Ela é muito grande. Uma voz bonita. Talvez, uma voz bonita. E eu cheguei nesse nome e eu pensei assim, não pode ser a mesma pessoa, cara. Eu vou pesquisar isso aqui. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que era ela mesma. Ela foi dublê da Florinda Bolkan e da Bárbara Boucher no filme. Porque ela, na verdade, vem de uma família já de dublês, né? O pai dela era dublê, então ela começou no cinema também como dublê junto com um irmão. Depois ela largou, foi viajar pela Europa, foi tentar carreira de modelo, aí desistiu porque diz ela que sentiu saudade do mundo, do espetáculo. E aí ela voltou para a Itália, voltou a trabalhar como dublê. Foi dublê da Florinda Bolkan nessa cena importante do filme. Também substituiu a Bárbara Boucher em várias cenas movimentadas nesse filme. E ela foi uma dublê fixa em vários filmes da Mônica Vitti, cara. Legal. E assim, isso me surpreendeu realmente, porque eu jamais poderia imaginar que ela tivesse trabalhado nessa função. É ela que tá rolando ali no chão. Ela é uma cantora muito importante, cara, muito conhecida na Itália.
sequência ali é, nossa, angustiante, né? Porque condensa essa coisa, né, da vingança, da justiça com as próprias mãos, né? Do linchamento, o fanatismo delirante das pessoas que veem ela por causa da... Até intolerância com religião, né? Ela é vista como suspeita natural, ela e o Francesco. Esse né? assunto desse tipo de pessoa, de personagem como a dela e do tio, acho que é tio Francesco, né? O personagem do George Wilson, eles existem mesmo até hoje, esse tipo de coisas. Tem uma série de documentários. Como é que é o nome do documentarista? Eu acho que é o Gianni. Eu vou ter que lembrar o nome dele, mas eu assisti vários dele. Aliás, acho que eu assisti todos. Saiu até uma edição lá fora com 15 ou 17 documentários curtos desse cara. E alguns deles tratavam dessa tradição religiosa do sul, né? Coisas que, nossa, você vê, você fica assustado, assim, como que é. Parece que é uma Itália que a mídia, a Itália evoluída do norte queria fingir que não existia. Né? Esse filme toca nessa ferida também. Né? Assim como vai tocar também no Torso, né? O filme que a gente vai falar um pouco depois, quando aquelas moças vão para uma vila que fica numa cidade do interior, né? Que já existe um confronto cultural ali também. Né? Agora, além desses personagens que a gente falou, tem o do padre, né? Que era o Marc Porel, né? Que é um cara que vai ter problema com o Fulci mais à frente, no próximo filme, no filme de 77 do Fulci, o Premonição. Ele está no filme, mas foi a última vez. O Porel era um cara com problemas sérios de drogas e o Fulci não admitia isso. Né? Então eles chegaram a discutir e tal. E lá no Premonição parece que ele se envolveu também com a Jennifer O'Neill. Estavam tendo um caso e às vezes até discussões e tal. E o Fulci se meteu ali, né, na questão, e o Porel chegou a chamar o Fulci pra porrada. Então, enfim, e o Fulci correu. Mas enfim, e tem o Thomas Milian, né, cara, que faz aí o investigador amador da vez, né? É o jornalista, né? É o jornalista do Agora, Thomas Milian. eu acho interessante nesses filmes, o jornalista ele tem acesso à investigação, ele troca ideias com os delegados, ele entra e sai no meio dos interrogatórios. Cara, o Milian é um cara que eu admiro, assim, eu gosto bastante do trabalho dele, da carreira dele. Um cara nasceu em Cuba, foi para os Estados Unidos, fez Actor Studio, né? Foi colega de Brando e os cambal, vai para Roma e fica por lá, faz uma carreira fabulosa na Itália. Só que também aliás, ele é um cara que eu mentalmente assim eu comparo muito ao Al Pacino, né? É um cara que teve um grande sucesso, vamos dizer, no início assim da carreira, e depois teve problemas sérios com drogas, né? Mudou completamente o perfil de atuação dele. E aí até depois acabou sendo meio que resgatado por algumas séries, 2 séries assim de filmes em que ele vai fazer policiais ali, muito parecido com Serpico, inclusive. E depois o último grande trabalho importante dele aí, que se lembra, ele está no Trafic. Aquele filme, lembra, com Michael Douglas e tal? Do Steve Soderbergh. Do Soderbergh. E é isso, cara. Eu acho um ótimo filme, foi uma grande descoberta. Eu já escutava falar desse nome, também nunca tinha visto. Aliás, você sabe a história do título original, né? Non se servizi un paperino. Ao pé da letra seria não se... tortura um patinho. É por causa do Pato Donald. Mas né? o interessante é que tem um crítico italiano que é o Antonio Bruchini, que ele fala no livro sobre o Fulci, que Paperino na Itália é o Pato Donald. É o Pato Donald, é. E o Fulci queria chamar o filme de Não se tortura Pato Donald. Quem viu o filme sabe por quê, né? A referência ao Pato Donald ali no filme. Mas é claro que o Walt Disney vetou, né? Eles não permitiram. Aí ele acrescentou o artigo indefinido paperino para transformar em um patinho genérico. Mas ele usa a imagem no meio do filme ali também, né? Mas burlou copyright. Vocês estavam falando
Vocês estavam falando dos atores, e tem uma curiosidade nisso também, né? Nenhum dos atores principais desse filme é italiano. É verdade. Né? Vocês perceberam? A George Vulcan Wilson brasileira. é britânico. A Boucher Milian é cubano. alemã, austríaca, sei lá. Alemã. Boucher é alemã, né? A Irene Papas é grega, ela faz a mãe do padre, né? E o Marc Porel, francês, né? Uhum. E o Milian cubano. Nenhum deles é italiano. Agora, a gente pode dar spoiler, não? Ó, vai ter spoiler vocês agora. acham? Desliga. Se você não viu o filme, desliga. Baixa o áudio, vai, fala. Desliguem porque tem que ter um spoiler inevitável. Porque esse filme, na verdade, é visto como uma grande crítica à igreja, né? Porque no final das contas, o responsável pelas mortes vai ser justamente, não vai ser o idiota da aldeia, não vai ser a mulher avançada, não vai ser a bruxa. Quem vai ser? E não vai ser a mãe dele, né? Não vai ser a mãe dele. Vai ser o padre, a gente esqueceu cara. de falar, Irene Papas, né? A Irene Papas, Irene Papas. Porra, é um Vai elenco ser o- fabuloso, grega, né? Vai ser o padre que despenca daquele penhasco, né? Com uma morte bonita pra caramba, né, Alexandre? Eu acho bem bacana a participação da menina naquela cena, porque invariavelmente a menina acaba atrapalhando os próprios protagonistas, né? Eu acho bem legal. Pra gente só encerrar a parte do fute, vamos só citar esse filme de 77, né? Que é o Sette Notti in Nero, né? Que é o Premonição no Brasil. Que nome infeliz, né, cara? The Em português. Psychic, em inglês. Em que é um filme que, porra, o tempo é o protagonista, né? Aquela coisa que se fala, né? Porque a gente tem a personagem da Jennifer O'Neill, que tem uma paranormalidade. Não esquecer que essa década, essa época, era a época em que essa questão da paranormalidade estava em voga, né? O Carrie de 76, né? Isso. E surgiu aí aquela figura mundialmente famosa do Uri Geller, o cara que entortava os garfos e não sei o quê. E, pô, isso na verdade já vinha um pouquinho antes, né? Até porque não é à toa que o Argento vai abrir lá o Profundo Rosso com um congresso de parapsicologia, né? Exato. E esse filme aí, o Premonição, eu falei do título infeliz, né? Em português. Porque justamente como você falou, né, ele joga com o tempo aqui. E esse título em português meio que mata uma das graças do filme, cara. Ele não deveria ter esse título em português porque ele mata uma das graças do filme. E tem uma questão estilística aqui que a gente pode abordar. O Fábio pode muito bem falar sobre isso, né, que é uma das características também, não só do giallo, mas do cinema de gênero, de uma forma em geral, que é o uso do zoom. Nesse filme aqui, o Fulci usa o zoom mais de 60 vezes e a crítica pegou muito pesado nisso na época, né? Diz que ele usou isso exageradamente para entrar na emotividade dos personagens e tudo mais. A crítica até gostou do filme, mas isso aí foi muito batido, né? Isso é um recurso comum na época, né? Os exploitation, os black exploitation, os filmes dos anos 70 acabavam usando muito o zoom. E menos o movimento de câmera, que é o dolly, que vai mudar todo o ambiente ao redor. Eu acho que isso é característico da época também. Sim. E a homenagem ao Edgar Allan Poe no final do filme. Você viu esse filme, Fábio? Conhece o Premonição? Não vi. Então não podemos falar o que é, não. Não podemos. No Gato Negro a gente tem um gatinho que salva uma pessoa. Salva não, né? Que chama atenção para um corpo emparedado. E aí, o que ele mais fez ali no começo dos anos 80 foi Corpo Emparedado. E o Fulci também vai fazer esse, eu acho que o Alexandre não viu, né? O Estripador de Nova York. Esse eu não cheguei a ver, tava na lista, era o próximo, mas não deu tempo. Também ali bem violento, cara. Um filme que foi rejeitado até pela censura britânica em 84. Enfim, é um filme que pega bem pesado e que me chamou a atenção, cara, por uma coisa muito engraçada. Porque tem uma cena de sexo no filme e porra, quem tá lá fazendo essa participação rápida nessa cena de sexo é um show erótico mesmo, né? E quem tá ali no meio da relação é o Aristóteles lá do famoso filme, né? O Alienatório Neopalone. Ele aparece ali como... Um filme cômico do Martino, né? Que você adora, Martino. Eu gosto também. É um filme muito cultuado, né? É um filme que os brasileiros tendem a gostar, se conhecer o filme. O problema é que ele não foi lançado aqui, né? A gente só viu no YouTube.
É um humor muito, sem muito legenda italiano, e tal, né, cara? mas é um filme que os brasileiros tendem a gostar por uma questão muito simples. É um filme sobre futebol, sobre um jogador de futebol brasileiro aquela época, é um filme daquela época em que o futebol, os brasileiros estavam invadindo o futebol italiano, né? Então os empresários vêm no Brasil para pegar um brasileiro, aí a gente vê no filme o Zico, o Sócrates, os caras vão atrás desses jogadores ali, né? E aí, como eles não têm dinheiro para contratar o Sócrates, eles contratam o Aristóteles, que é o destaque lá do campeonato da comunidade em frente ao Maracanã. É muito engraçado esse filme, cara. Galera, antes da gente encerrar esse episódio, que na verdade é a primeira parte da nossa conversa sobre o diálogo, eu queria puxar para agora, para a gente não deixar tudo pro finalzão lá, falar um pouquinho de trilha sonora. Não tem como a gente falar tanto, né? Espero que a gente consiga ouvir no episódio. Eu vou na edição botar algumas trilhas, deve estar escutando aí. Mas citar coisas aqui que eu acho fantásticas, né? Para começar, claro, aí é chover no molhado, Sr. Ennio Morricone, né, que vai fazer Trilogia dos Bichos, do Argento, e outros filmes, como Ventre Negro da Tarântula, Breve Noite das Bonecas de Vidro. Quero que vocês citem aí coisas que vocês gostam. O meu preferido, quando se fala em giallo, é Goblin. É o Goblin. Profondo Rosso, eu acho aquilo Suspira, alucinante. Eu acho alucinante, cara. Aquilo ali, pra mim, eu coloco pra ouvir em looping, cara. E isso vale para desde sempre, não só no diálogo, né? Muitas vezes, Morricone tem muito disso. Muitos filmes que eu vi porque tinha a trilha do Morricone, e o filme não é isso tudo. Mas só pelo fato de ter a trilha dele, né? O Ténebre pode ser um filme questionável e tal, não fez sucesso todo, mas a música do Goblin também é muito legal. Ténebre é outro filme que, pra mim, ele fica no terreno do estético, né? Que a estética das mortes é a set piece, né? Você fazer construir toda uma cena em torno de uma morte, aquilo ali ser mais longo do que seria normalmente uma encenação, porque aquilo ali é o objetivo, né? Mas tem outras coisas aí pontuais que vale falar, né? O Bruno Nicolai, que na verdade é um cara que era o grande maestro das composições do Morricone. A gente vê muitos filmes em que tem lá naquela telinha dos créditos música de Ennio Morricone, regida por Bruno Nicolai, mas ele também compôs composições próprias. Então vários desses filmes, principalmente do Martino, Cauda do Escorpião, Quarto Escuro de Satã, Todas as Cores do Medo, são do Bruno Nicolai. Essa que a gente abriu o episódio, né, dos irmãos De Angelis, né, Guido e Maurizio, do Torso. Sensacional. E eles têm muita coisa. E esses caras aí, eles têm muito. Esses caras que eu digo, esses que fazem do giallo, nem tanto o Morricone, que não dá para dizer que ele é compositor de giallo, né? Mas eles fazem também de outros gêneros, do poliziotesco muita coisa, Guido e Maurizio De Angelis tem muita coisa lá. Stelvio Cipriani, gosto muito desse cara nos filmes poliziotescos, tem muita coisa boa. E aqui também no giallo, ele vai fazer a Ecologia do Delito lá, o Mansão da Morte. Eu não sei porque que eu prefiro esse título, Ecologia do Delito. Você prefere o Reazione a Catena, né? Eu prefiro Banho de Sangue. Banho de Sangue. Banho de Sangue é muito bom, cara. Ele faz uma muito boa, que é A Morte Caminha com Saltos Altos também, o Stelvio Cipriani, né? E tem algumas canções aleatórias. Pô, a canção na voz da Ornella Vanoni, Quei Giorni Insieme a Te, que tá no fundo dessa cena que a gente acabou de falar do linchamento da bruxa, da Florinda Balkan, diegética, né? Tá no rádio. Eu acho que ela acrescenta a cena, porque ela dá um contraste, né? Uma música, romântica, bonita. Aí que isso que é interessante, né? Que a gente cita essa coisa de você ter uma música que não tem nenhuma relação com a cena, que o Tarantino usa muito isso, uma cena de violência e uma música alegre. Aí você cita o Caminhos Perigosos, que tem isso naquela cena da briga do bar, né? Que tem Please, Mr. Postman. Só que o Fulci faz antes. E aí não é de se assustar
que o próprio Scorsese, que vai fazer o Caminhos Perigosos um ano depois, acaba de alguma maneira até de repente se inspirando. Quando você vê, ele troca totalmente o tom da trilha sonora. Você começa a ter uma cena de agressão e você muda a música para uma cena que é meio gore, uma música que ela é lenta, que ela é calma, que ela chega a ser até romântica. Eu achei aquilo fantástico. E tem também o Riz Ortolani, cara. Sete Orquídeas Manchadas de Sangue, tão doce quanto perversa. São esses dois filmes também que tem Riz Ortolani, boas trilhas. O Piero Umiliani, que é um cara que é muito ligado ao jazz, ele faz a trilha dos 5 Bonecos para Lua de Agosto. Tem muita coisa boa. Uma descoberta, né, um aprendizado que a gente tem, né, o Tony, nesse podcast, é que claro, lá no primeira prateleira do Olimpo dos compositores italianos está lá o Morricone e o Nino Rota, ok, mas tem muita gente boa, Armando Trovaioli, que realmente não aparece no diálogo, a gente não vê nada dele, mas é um cara da comédia italiana muito importante. E aqui a gente tem todos esses aí que a gente já citou. E eu queria citar uma trilha, né? Fica como dica aí para quem estiver escutando, que eu acho uma coisa fabulosa. É de um filme que é um pouco citado em listas de diálogo. Eu vi esse filme, não pensei nele quando eu vi como diálogo, que é A Vítima Designada, de um cara chamado Maurizio Lucidi. Esse filme é de 71, com o Thomas Milian, e a trilha foi composta pelo Luiz Bacalov, aquele cara argentino que fez carreira no cinema de gênero italiano, compositor. Só que o Bacalov, ele teve algumas experiências de composições dele serem executadas por conjuntos de rock progressivo, assim como a gente vai ter o lance do Goblin depois, né, que é fabuloso, mas antes um pouco até a gente já teve uma banda chamada I New Trolls, os Novos Trolls, seria I New Trolls, uma banda de rock progressivo italiano que faz a música desse filme A Vítima Designada, que é um formato de concerto de música clássica, concerto grosso per I New Trolls. Cara, é um negócio fabuloso desse filme. Eu acho que esse filme vale a pena muito, muito por causa dessa música, né? A Vítima Designada, quem quiser, tem no Spotify, procura lá a música Concerto Grosso per I New Trolls, na execução dessa banda New Trolls, composta pelo Bacalov. É sensacional. Ficou a dica aí, hein? Muito bom, muito bem. Galera, agradeço. Vamos fechar esse episódio aí, número 12 do Podcast Cinema Italiano, primeira parte da conversa sobre o diálogo. No próximo a gente vai continuar a falar do gênero, né? Dando um especial destaque aí a Dario Argento, Sérgio Martino, e também citar outros, né, diretores e filmes aí no final. Tá bom? Agradecendo também, né, pra gente poder fazer esse episódio, o depoimento de um fultólogo. Tá certo. Que o Alexandre achou lá um cara que... Eu achei engraçado, né? No comentário aparece o nome do cara, assim, o crédito ali aparece o nome do cara e do lado, fulciólogo. Eu nunca vi isso. Tá bom. Obrigado, Tony. Fábio, até a próxima. Valeu. Até a próxima, logo. Abraço. Abraço.